E aí a gente começa a ver quantos irmãos que já passaram pelo caminho, né? E já estão na glória do Senhor. Como eu disse, seu Domingos, seu Antônio Henriques, Dona Cecília, tantos irmãos, não vou lembrar de todos aqui agora, mas tantos irmãos que já passaram pela nossa comunidade, né? Que viveram uma vida de fé, uma vida de esperança, e por isso alcançaram a sua coroa, né? A glória eterna. Fica para nós hoje vivermos desse Evangelho, né? Esse Evangelho ao qual o Senhor hoje nos chama e nos convida a permitir que o nosso coração arda na sua presença. E aí fica uma pergunta para nós, como o nosso irmão Gabriel sempre fala, né? O ministro Gabriel. Aqui tem um questionamento para nós. Será que a nossa fé, ela tem fundamento? Ou será que a nossa fé está fundamentada? Há uma grande diferença nisso. Uma grande diferença. Aqui está dizendo no final do Evangelho que aqueles discípulos que iam para Emaús, depois eles se juntam com os 11. É interessante que no domingo passado, no domingo da misericórdia, vai dizer justamente que estavam os 10 reunidos e Tomé não estava. E então Jesus se coloca no meio deles, sopra sobre eles a paz e pede para que ele tocasse nas suas chagas, porque ele era incrédulo, não estava acreditando que Jesus ressuscitou. A fé de Tomé, ela tinha fundamento, se a gente for analisar. Ela tinha fundamento. Ele viu Jesus multiplicar os pães. Você imagina a multidão cobria Jesus, mas os discípulos estavam ao lado de Jesus. Então, o olhar deles estava fixado justamente nas mãos de Jesus. Quando Jesus ia multiplicando o pão, um milagre ia acontecendo, né? Então, a fé dele tinha fundamento porque ele estava vendo aquilo que estava acontecendo. Quando ele vê Jesus curar os 10 leprosos, os leprosos vão saindo, vão caminhando, a lepra ia caindo. Ele consegue enxergar, ele consegue ver justamente o milagre acontecer. A fé dele tinha fundamento. É interessante que quando Jesus se coloca no meio deles, que fala, né, sopra sobre eles a paz, ele não está presente. Depois os discípulos contam para ele. Aí ele vai ver a diferença da fé que tem fundamento e da fé que está fundamentada. Ele não acreditou que Jesus ressuscitou. Ele só acredita, a fé dele só tem fundamento, né? Quando ele faz a profissão de fé, que aí verdadeiramente ele fundamenta a profissão de fé no Cristo Salvador, no Cristo Senhor que opera o milagre de Jesus que ressuscitou. Aí sim ele começa a acreditar verdadeiramente. Os olhos deles espirituais se abrem, porque ele consegue enxergar então que Jesus ressuscitou. Esse evangelho vai dizer que os discípulos de Emaús, eles já tinham caminhado cerca de 11 quilômetros, já estavam longe de Jerusalém. É interessante que havia uma promessa, mas também havia uma ordem. Toda promessa ela vem acompanhada de uma ordem. Jesus falou para eles assim: não vos afasteis de Jerusalém até que a promessa se cumpra. E olha onde é que estão esses irmãos, né? Vai dizer aqui que um era Cleopas, só que não conta o nome do outro. Talvez seja eu e seja você, né? Os discípulos que começam a voltar. Os discípulos que começam a caminhar de volta à sua vida antiga. Os discípulos que não acreditaram que Jesus ressuscitou. Os discípulos que não conseguiram enxergar o Cristo. E eles começam a conversar com Jesus justamente isso. Jesus se coloca no meio deles e começa a ver que eles falavam justamente daquilo que aconteceu em Jerusalém. E então Jesus pergunta para eles: mas o que é que aconteceu? Eles olham para Jesus e dizem: tu és clandestino, né? Tu és peregrino nesse lugar que não sabe o que aconteceu. Jesus era um homem, né, em palavras, em profecias, um homem considerado por todos. Um homem que nós colocamos a nossa confiança, que ele veio para restaurar o reino de Israel. Ele foi entregue, foi morto, e agora tudo acabou. Olha o olhar daqueles homens. Não tinha uma fé fundamentada no Cristo Jesus. Eles começaram a enxergar que Jesus morreu e que Jesus talvez não iria mais ressuscitar. E aí eles começam a dialogar com Jesus, começam a conversar com Jesus. Então Jesus faz como que ia passando na frente, né? E aí eles falam: olha, já é tarde, fica conosco. E então Jesus fica com eles. Jesus prepara tudo, e ali Jesus, ao partir o pão, né? Quando Jesus parte o pão, os olhos espirituais deles se abrem. E eles começam então a enxergar que era o Mestre.
Mas eles não falam nada um pro outro, né? Ficam imaginando, é Jesus, o pão verdadeiro, o pão da vida, como Jesus vai se apresentar lá em João. Eu sou o pão da vida. E esse pão que nos alimenta. E esse pão, irmãos, que o Senhor faz questão que nós possamos experimentar a cada dia, pela palavra, pela comunhão. E é esse pão que vai alimentar a nossa vida, para a nossa caminhada, para que a gente não possa desistir, para que a gente não volte atrás. É interessante que Êxodo, né, vai dizer que Deus ele provém o maná. O povo está no deserto, não tinha o que comer, né? Não tinha água, o deserto é deserto. Deus proveu o maná, né? Deus manda o pão do céu para aqueles homens. É interessante que para que eles pudessem comer de animais, eles tinham que ter um esforço. Eles tinham que levantar de manhã cedo e eles escolhiam aquilo que era necessário. Se eles pegassem um pouco mais, falavam, vou guardar um pouco mais lá de tarde, aquilo só poderia se gerar no mal. Eles tinham que comer a fração certa do pão, para que eles pudessem experimentar que Deus estava provendo na vida deles. A nossa vida é assim. O Senhor ele vai dar um pedacinho de pão a cada dia. A cada dia Ele vai alimentar a nossa fé. A cada dia Ele vai prover a nossa vida, irmãos, para ver se nós estamos verdadeiramente fundamentados no Cristo Jesus. No dia a dia nós vamos experimentar a graça do Senhor. Mas é preciso que nosso olhar se abra. Havia um esforço, né? Havia um esforço para que eles vamos experimentar do pão da vida. E esse esforço para nós é a oração. É buscar comunhão com Deus. É estar com o Senhor todos os dias, porque o inimigo vai a todo momento tentar nos afastar de Deus. A todo momento ele vai tentar nos tirar da presença do Senhor. Por isso que a nossa fé tem que estar fundamentada no Cristo Jesus. Eu me lembro de mais ou menos uns 25 anos atrás, faz tempo, né? Estava casado há pouco tempo com a minha esposa e nós fizemos um retiro, primeira experiência. Minha esposa, ela é ministra, ela está ali, ó, do lado do Jefferson. E aí nós estávamos começando a participar da igreja, né? Fizemos a catequese de adulto, fizemos o crisma e começamos a participar da comunidade, que hoje é a paróquia Nossa Senhora das Graças. E aí nós participamos um tempo, fizemos um retiro de primeira experiência. E aí fizemos esse retiro com os casais, né? E aí a gente participou um tempo da missa e aí a gente de repente abandonou tudo. Falou, não vou mais. Vou voltar para a minha vida velha. Eu fiz igual os discípulos de Emaús. Voltei a beber, voltei a fazer as coisas que eu fazia, do mundano. Parei com tudo. Esqueci o sacramento da comunhão, o batismo, né? Comecei a negar a minha fé. E aí um dia nós estávamos em casa e de repente um casal, né, apareceu lá, nós morávamos no quarto de cima, e batendo palma e chamou, né? Eu falei, quem será que é esse povo aí? A gente nem esperava isso. E aí eu desci, eles se apresentaram, falaram assim, olha, nós fizemos parte daquele encontro de casais que teve, a gente era equipe de trabalho, né? Já tinha mais ou menos quase 2 anos isso. E aí nós viemos aqui hoje visitar vocês. A gente pode entrar para fazer uma oração? Eu falei, meu Deus do céu, lá vem, né? Porque quando a gente está longe de Deus, a gente não quer ouvir a palavra. A gente não quer escutar que Deus quer falar conosco. Por isso vai dizer que a palavra nossa, hoje o nosso coração tem que arder. E aí aquele casal entrou, e aí a gente começa a imaginar a simplicidade de Deus. Como é que Deus age para falar ao nosso coração? Eles entraram e falaram assim, a nossa missão aqui é rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria. E a gente vai embora. E aí eles começaram a rezar o Pai Nosso, fica um detalhe, eles não sabiam nem, perdão a palavra, eles não conseguiam nem rezar, não sabiam rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. A gente teve que ajudar eles a rezar. E aí acabou aquela Ave Maria, eles foram embora. E aí naquele dia em diante, o meu coração ardeu, não sei o da minha esposa. E aí nós voltamos para a igreja. Começamos a participar aqui na São Paulo Apóstolo. E aí a gente, com caminhar, a gente vai ver que na simplicidade Deus fala no nosso coração. E viu um casal que mal não conseguia falar, talvez nem conhecer a palavra, mas foi o bastante para arder o nosso coração. Foi o bastante para perceber que Jesus se importava com nós. Que Jesus enviou ali profetas verdadeiros para falar no nosso coração. Falou, olha, é preciso vocês voltar para o caminho. É preciso vocês voltar para Jerusalém, guardar a promessa.
Jesus ressuscitou e Ele nos chama, irmãos, a voltar ao caminho. A palavra vai dizer para nós aqui que o coração deles começava a arder quando eles viram Jesus partir o pão. Quando Jesus estava no caminho falando com eles, o coração deles ardia. Eles sentiam a presença de Jesus. Mas a intenção deles era de voltar para a sua vida, para aquilo que eles faziam antes, a sua vida mundana, e sem perceber que o Senhor tinha um projeto para a vida daqueles homens. O Evangelho vai concluir dizendo que eles conhecem realmente que Jesus ressuscitou, então eles tomam o caminho de volta para Jerusalém. E essa mensagem é para nós hoje, que nós possamos reconhecer Jesus ao partir o pão e voltar para Jerusalém. E aí fica um detalhe mais interessante de tudo, como vai dizer no Evangelho, que vai dizer lá a volta do filho pródigo. Vai dizer que o pai, ele não olha para aquilo que a gente gastou no mundo, ele não olha para a nossa vida, a nossa vida de bebedeiras, de orgias, de palavrões, nada disso. Vai dizer que ele vê o filho de longe, ele deixa tudo que tem, ele corre à volta do filho, ele abraça o filho, e ele chama os servos e fala: vamos fazer uma festa porque esse filho que estava morto ressuscitou. Traz uma anel para pôr no dedo dele, traz uma veste nova, porque esse filho que estava morto ressuscitou e hoje é dia de festa. Nós vamos festejar, porque o Pai nos ama, porque o Pai se importa com cada um de nós. É o Senhor que vem ao nosso encontro mais uma vez. Talvez você não sentiu isso, mas quando você entrou na igreja, o próprio Jesus foi ao teu encontro e te abraçou. E se alegrou porque você está aqui hoje. Porque nós decidimos voltar à casa do Pai. Nós decidimos. Tomamos a decisão hoje. Hoje eu vou para a celebração. Talvez alguns pensavam que era lista. Mas o importante é que você está aqui ouvindo a palavra. E essa palavra te acolhe. Essa palavra me acolhe. Essa palavra arde no nosso coração. E saber que Jesus venceu a morte. E Ele derramou todo o seu amor na cruz por nós. Para que hoje nós tivéssemos acesso à vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,